Rayman, um clássico mascote da Ubisoft e que teve um início com jogos grandiosos, trilhas sonoras espetaculares e uma história marcante, mas que com o passar dos anos acabou sendo deixado de lado e acabou sendo substituído pelos Rabbids. A origem do Rayman surgiu em 1994 e ele foi desenvolvido pelo Michael Ancel, um designer francês de jogos. Antes de surgir o primeiro jogo do Rayman que nós conhecemos, ele iria ter uma versão para o Super Nintendo, mas essa ideia foi cancelada. Mas a ideia do personagem foi reaproveitada para o PlayStation 1 e o Atari Jaguar. Esse protótipo do Super Nintendo só foi começar a existir depois que o Michael postou algumas screenshots desse protótipo e um desenvolvedor chamado Omar Connertz obteve o protótipo e tornou como uma run e tornou público para todo mundo jogar com um emulador. E é possível perceber a diferença no design do protótipo pro que nós conhecemos. Bom, o primeiro jogo que nós conhecemos surgiu em 1995 com a seguinte história. A história se passa em um vale e que nesse vale tem um orbe mágico chamado como o Grande Proton, que faz com que as pessoas e a natureza vivam em harmonia. Porém, um mago conhecido como o Sr. Dark rouba o Grande Procon e derrota a Guardiã Betilla. E com isso, os Electrons que costumavam orbitar o Grande Proton se dispensam e são aprisionados pelos vilões. E a Betilla faz um pedido ao Rayman para poder resgatar o Grande Proton e liberar os Electrons e acabar com o Sr. Dark. O primeiro jogo do Rayman se passa em 6 mundos, e cada mundo tem o seu próprio level design, como a floresta, a musical, montanhas azuis, cidade das imagens, cavernas de scopes e o castelo de doces. E cada mundo é muito bem feito. Por mais que seja um jogo 2D e linear, ainda assim a experiência é muito boa, principalmente a trilha sonora, que é simplesmente cinema, principalmente no primeiro mundo, que tem sons ambientais, que é muito relaxante de ouvir. Bom, falando da gameplay, como o Rayman não possui membros e as partes do corpo dele flutuam, ele pode lançar um soco nos inimigos, ele pode flutuar no ar usando o cabelo como uma mini hélice, mas essas habilidades você só vai desbloqueando com o passar dos níveis e quando você encontrar a Betilla, que vai te dar esses poderes para te ajudar na jornada. E o jogo tem a sua dificuldade para cada mundo que você for passar. Tem os itens que você vai coletando, como os orbes azuis, que são usados para poder entrar em um bônus, e coletar os orbes azuis necessários para poder ganhar uma vida. É só para isso mesmo, mas é desafiador conseguir concluir. E também para cada parte do mundo, o jogo tem as suas boss battles, como a do mosquito que tenta te atacar. Quando você derrota ele, ele começa a chorar. Mas o Rayman conforta ele e ajuda o Rayman em alguns trechos, que é fofo por sinal. Então, cada mundo tem o seu nível de dificuldade, e os bosses também. Até que no final, você enfrenta o Sr. Dark para poder salvar a Betilla, e ele faz com que você enfrente os bosses que você já enfrentou anteriormente. Então, depois de derrotar eles novamente, o jogo se encerra com uma celebração especial. Bom, a recepção do Rayman 1 foi elogiada por muita gente, sendo considerado como um grande clássico da 5ª geração dos consoles, e ganhou 2 prêmios como melhor música em um CD-ROM e melhor animação, e ele vendeu mais de 4 milhões de cópias no PlayStation 1, e chegou até a superar o Resident Evil 3 e o Spyro 2. Com esse imenso sucesso, a sequência do Rayman já era aguardada, mas também houve um port que a Ubisoft tinha disponibilizado lá na Play Store. Porém, na época, segundo algumas pessoas, o jogo custava R$20, mas depois de algum tempo, ele foi disponibilizado gratuitamente para todo mundo jogar, o que para alguns gerou uma revolta. A mesma coisa rolou com Carmageddon, só que infelizmente esse port foi apagado e o motivo é desconhecido, e quem não conseguiu baixar esse port na época não consegue adquirir nunca mais, a não ser jogando pelos meios alternativos. Antes de surgir o Rayman 3D que nós conhecemos, a primeira ideia do Rayman 2 seria semelhante ao do primeiro jogo, mas iria ter novos inimigos e uma mecânica diferente, onde o Rayman iria até o fundo do cenário, algo bem diferente para sua época. Só que assim como o protótipo do Rayman pro Super Nintendo, essa ideia também foi cancelada. E o motivo do cancelamento é que depois que os desenvolvedores tinham visto o jogo do Crash lá em 1996, eles pensaram em criar algo baseado nessa mecânica 3D, o que fez
fez esse protótipo 2D ser cancelado, apesar da maior parte da renderização e modelagem estarem prontos, mas isso fez com que surgisse uma animação curta chamada Rayman's Training, com uma duração de 2 minutos e 50 segundos. Só que essa animação acabou virando uma lost media, mas tinham conseguido encontrar o trecho da animação nos arquivos do protótipo do Beyond God e Evil do PS2. Porém, esse trecho encontrado não possui áudio, e o trecho encontrado contém 1 minuto e 44 segundos. Então, o restante da animação, segundo alguns usuários, ainda está perdida. Eu vou deixar passar um pequeno trecho para vocês. Esse protótipo do Rayman 2, segundo o que eu analisei, é acessível dentro do próprio jogo. Depois que você coleta 721, aí vai desbloquear esse bônus dentro do jogo. Eu não sei dizer como que isso é acessível, já que o que eu encontrei foi só alguns vídeos mostrando isso. Agora falando do Rayman 2, o jogo é simplesmente uma obra de arte. Pra mim, disparado, um dos melhores jogos do Rayman já feitos, com gráficos que, até pros dias de hoje, é muito bem feita. O desenho dos níveis, as músicas pra cada cenários são simplesmente magníficas, e por falar em cenário, tem um local onde o Rayman vai para a Caverna dos Pesadelos para poder pegar o Elixir e entregar ao Clark. E por que eu falei que é a Caverna dos Pesadelos? Bom, é só analisarmos um pouco o design do nível, a estética dela, a trilha sonora que, por mais que seja bem agradável, ainda assim passa uma sensação meio estranha. Talvez seja uma impressão minha, mas em uma determinada parte começa uma perseguição, onde a câmera é focada na visão do Jano, e se você não for rápido o bastante, ele vai te devorar. Fudeu! Vou te comer. Essa parte do jogo me dava um certo medo na época, ainda mais por conta que ficava mostrando as presas dele. E bom, na história do Rayman The Great Escape, depois que o Rayman é capturado pelos robôs piratas, que é liderado pelo Hazard com a intenção de forçá-los a trabalhar, se é que eu posso dizer assim, o Rayman acabou perdendo os seus poderes depois que os piratas destruíram o núcleo primordial. Então, na cela, o Globot entrega ao Rayman um Wand de prata dali, que faz com que ele recupere os seus poderes, mas para que os seus poderes sejam completamente restaurados, ele vai precisar de 4 máscaras e entregar ao Polocus, que é o espírito do mundo. Porém, não vai ser tão simples essa jornada, já que em cada santuário, além de ser desafiador, os locais vão ter os guardiões das máscaras para poder acabar com o Rayman. E como eu falei, o Rayman 2 é para mim um dos melhores jogos da franquia, ainda mais porque tudo nesse jogo é único. Os cenários, as trilhas sonoras, as mecânicas únicas para cada momento do jogo, como por exemplo, o momento que você monta em um tipo de foguete com pernas, e aí solta um efeito sonoro de cavalo. Meio aleatório, mas cômico. A parte onde você tem a ajuda da Carmen, a baleia para poder te guiar embaixo d'água, e tem que ser rápido para poder coletar as bolhas e não deixar as piranhas pegarem. E o efeito sonoro da baleia é muito majestoso, ainda mais com a trilha sonora da fase. E principalmente, tem a parte onde você usa o navio dos piratas para poder resgatar o Globot e os seus filhos. E principalmente que é presente no jogo, você precisa coletar uma certa quantidade de bônus necessários para poder ter acesso aos próximos estádios, e também quando você for quebrar as jaulas presentes nos níveis. E quando você coleta tudo, um bônus iria ficar disponível para poder jogar, que é basicamente uma corrida do filho do Globot com um pirata. Quando você vence, a vida do Rayman é restaurada consideravelmente. E o último chefe do jogo, depois que é coletado as 4 máscaras, você enfrenta o Hazard e um robô. E essa batalha possui 2 fases. A primeira é tranquila, já que é só lançar as bombas de volta para ele, e a outra parte era o inferno para poder passar, ainda mais por conta que você não podia bater nos objetos do cenário ou ser atingido pelos tiros do Hazard, senão ele iria voltar com a vida original do segundo estágio. Eu lembro que eu demorei muito tempo tentando derrotar ele na época. Bom, Rayman 2 foi considerado por muita gente como um dos melhores jogos 3D para sua época, e recebeu indicações de alguns prêmios, como em melhor jogo do ano, melhor jogo de ação e aventura e melhor design de jogo e animação. E algumas pessoas comentaram
comentam que a versão do Dreamcast é a melhor versão para experimentar o jogo. Como eu só joguei a versão do PS1 e do Nintendo 64, eu não posso afirmar isso, mas para cada console tem as suas diferenças. E também tem mais uma outra coisa. Existe uma versão remake / atualizada do Rayman 2, que é chamada de Rayman Revolution. A diferença dessa versão é que não só é que os gráficos são melhores, mas ele expande novas áreas, tem coisas novas e ele consegue ser um pouco mais desafiador se for comparar com o original. Eu lembro de ter visto algo assim na minha adolescência, mas eu achava que era um delírio da minha mente. Então, para quem quiser ter uma experiência completa do The Great Escape, essa é a melhor opção. Bom, em 30 de novembro de 2001 foi lançado o Rayman M, ou como também é chamado, Rayman Arena. O jogo tinha alguns modos, que era o modo corrida, sem ser o padrão com carros, e você podia acionar alguns botões no cenário, onde fazia com que movesse alguns elementos do cenário e atrasar os oponentes. Ou pode ativar algumas coisas no cenário que pode te dar vantagem na corrida, ou mover alguns elementos, como boost ou elemento de salto. E também na run, você pode lançar gelo nos oponentes, onde eles vão ficar parados por alguns segundos. E outro modo do jogo é da própria arena, onde tem os seus eventos, como coletar uns e impedir que o adversário pegue a quantidade de proposta. Tinha as clássicas batalhas, onde você usava alguns itens para atacar os adversários. Esse era um modo que eu passava horas jogando na época, já que era muito divertido. Ainda mais que cada cenário era bem feito e a trilha sonora era muito boa para cada um. E o outro modo, você tinha que ficar com um pelo maior tempo possível, sem deixar os adversários pegarem. E esse jogo no último evento era uma corrida onde você tinha que dar um boost na hora de passar na plataforma de velocidade para poder fugir de um troço. Essa corrida era literalmente um inferno para poder passar. Era muito difícil passar na época. Ainda mais a música que dava uma sensação meio estranha. Sei lá, essa última corrida junto com essa música dava uma sensação bem desconfortável. E bom, na minha opinião, esse jogo até os dias de hoje ainda é bem divertido. Ainda mais para jogar com os amigos. E por falar nisso, tem uma curiosidade bem interessante. Em torno de 2022 foi anunciado uma versão online do Rayman Arena. É isso mesmo que você ouviu. E nessa versão dá para criar skins próprias para os personagens, pode criar lobbies. Então se você já jogou ou nunca tinha ouvido falar desse Rayman, vale super a pena dar uma conferida. E o outro jogo que ainda era da era de ouro do Rayman era o Roadrunner Havoc, lançado em 2003. E os gráficos são quase tão bons quanto o do Rayman 2, ainda mais que ainda tem a sua essência 3D. O mais interessante desse jogo não só é a trilha sonora, que é bem interessante, mas mecânicas novas, como por exemplo, você pode fazer pontos coletando os itens ou derrotando os inimigos. E quanto mais pontos você for acumulando, isso vai acabar formando um combo para pontos extras. E quanto maior a pontuação que você for acumular, maior a chance de obter 100% e 5 estrelas na fase, o que pode acabar liberando fases bônus. E também para cada quantidade de pontos que você for obter, você vai desbloquear algumas coisas extras. Sem contar que nesse jogo tem poderes diferentes, como lançar um tornado para liberar caminhos, um que aumenta a força de ataque do Rayman, permitindo destruir obstáculos desbloqueados. Um que você usa um tipo de armadilha de urso para poder usar nas argolas, semelhante a dos últimos jogos. O outro você utiliza um foguete teleguiado. E o último, você pode voar mais alto, só que por um determinado tempo. E também tem umas cutscenes meio doidas, ou uma em específico que acabou envelhecendo muito mal, que é quando um vermelho que acaba ficando preto, chamado de André, fica no estômago do Gobots, e o grande Minimus manda levar o Gobots para um doutor e uma floresta. E segundo o Murphy, que é o conselheiro, comenta que o André forçou ele a beber suco de ameixa e o Gobots é alérgico a essa bebida. Então ele solta essa frase: Maiden forced Globox to drink plum juice. And we all know Globox is allergic to plum juice. See you in Rayman 4! Essa frase acabou envelhecendo muito mal, porque como nós sabemos, nunca houve uma sequência, já que a ideia de um quarto jogo foi cancelada, mas eu vou comentar sobre isso mais pra frente. E bom, quando você vai pra um estágio, você passa por um trecho de portal ou algo do tipo, onde o Rayman vai deslizando e tem que tomar muito cuidado pra não cair no limbo e voltar pro checkpoint. A estética dessa parte é muito doida, por conta dos elementos meio aleatórios e o cenário todo colorido, principalmente a música que contribui pra isso.
isso. É como se fosse inspirado no LSD Dream Simulator. Bom, tem mais uma coisa presente nesse jogo. Assim como nos últimos jogos, você vai precisar liberar os personagens que são presos nas jaulas, e elas são essenciais para dar 100% nos níveis. E assim como nos últimos jogos, aqui tem batalhas de chefes. Cada um é bem diferente do outro, como no primeiro, onde o Rayman tem que derrotar um inimigo usando um troço esmagador, e depois usá-lo para esmagar os inimigos. Um que você enfrenta um inimigo usando uma bola de demolição. Então tá, né? E entre alguns outros, até que no último é uma batalha contra o Reflux, e depois você enfrenta o André. É uma das batalhas mais longas da série Rayman, e quando o Reflux é derrotado, essa cena acontece. É uma cena bem cômica. Então, no final, os mundos que estavam pretos voltam a ficar vermelhos novamente. E o Globots comenta que sente falta do André, apesar do que aconteceu. E o Rayman tenta confortá-lo dizendo que ele está feliz agora que tudo voltou ao normal. Mas o Globots queria tê-lo novamente. E para que isso acontecesse, ele teria que assustar o Loom vermelho. E nem o Rayman imagina o que poderia assustar o Loom. Então, quando eles começam a dormir, as mãos do Rayman começam a ganhar vida própria. E elas vão até o Loom vermelho e começam a fazer sombras, e algumas assustadoras, o que faz com que o Loom vermelho fique assustado e fique preto novamente, indicando que o ciclo iria se repetir novamente. Outra vez? Bom, a recepção do jogo foi considerada muito boa, com uma pontuação de 75% até 82%, e ele chegou a vender mais de 1 milhão de cópias. Apesar do terceiro jogo da franquia não ser exatamente melhor que o segundo jogo, ele ainda assim é considerado um grande clássico da sexta geração dos consoles. E apesar de eu ter tido pouca experiência desse jogo na época, ainda assim a experiência era muito divertida. Antes de eu avançar para os próximos jogos, eu vou comentar sobre os curiosos jogos em Java. Esses jogos eram presentes em celulares antigos, antes de ter o que nós conhecemos da Play Store. E nessa época, já existiam alguns portes de Java, como Need for Speed, God of War, Prince of Persia e entre outros. Com o Rayman não foi diferente, já que tiveram alguns, como por exemplo, Rayman Bowling, a época em que era comum colocar personagens famosos em esportes. Esse jogo possui 10 mapas, com cada um deles tendo obstáculos ou coisas para atrapalhar na jogada. O jogo de golfe, para você ver que não era só o Mario que participava de golfe também. Teve também até um kart do Rayman, mas para celulares um pouco modernos, lançado em 2007. Uma pena ser exclusivo para celulares dessa época, já que esse jogo, olhando para ele, dá para perceber que é bem divertido e possui trilhas sonoras próprias. E o último jogo, Java, foi o Rayman Garden. Esse jogo era muito obscuro, por conta que não tinha muitas informações presentes, e por muito tempo só tinha uma única imagem mostrando comprovações da existência desse jogo, e ele só era acessível em um celular específico, porém nenhuma forma de jogar ele, e esse jogo foi considerado uma lost media. Mas um youtuber chamado Bran Hatter conseguiu ter acesso a esse celular específico e conseguiu mostrar não só o Rayman Garden, mas o Bowling também. Nesse jogo você tem que coletar alguns para poder passar de fase, mas dependendo da direção que você for seguir, vai surgir obstáculos para poder te atrapalhar, sem contar um inimigo que vai ficar te seguindo, e se ele te tocar, é game over. Então, o jogo em si é só isso mesmo. Que merda, hein? Mas tem mais uma coisa. Depois que descobriram a existência desse jogo, foi anunciada a versão Plus desse jogo pro PC. Então, pra quem tiver interesse de ver como era o Rayman Garden, essa é uma ótima oportunidade. Assim como eu tinha comentado sobre aquela frase que envelheceu muito mal lá no Rayman 3, o Rayman 4 até teve o seu início em 2005, porém ele foi descontinuado depois de 4 meses. E o que tem para comprovar a existência desse jogo que foi cancelado foram algumas artes conceituais que vazaram. E o pouco que se sabe é que nesse jogo o Rayman iria para um campo de treinamento e iria se encontrar com alguns outros personagens, como o personagem do Prince of Persia, e ele iria passar em alguns mundos
conhecidas do primeiro jogo, como o mundo da banda, só que em 3D, e só tem poucas screenshots mostrando como seria esse jogo. E é uma pena que esse projeto foi cancelado, já que, olhando um pouco de como seria ele teria uma pegada bem nostálgica para quem jogou o primeiro jogo. Então, com a chegada do Nintendo Wii em 2006, o projeto foi direcionado pro Rayman Raving Rabbids, esse que era um jogo do gênero Party. Ele ainda mantém o conceito 3D, apesar dos minigames que são apresentados darem destaque aos Rabbids, junto aos gritos característicos deles. Cada minigame é único e que é divertido, embora tenha um que é simplesmente bizarro e assustador. Que é um minigame onde você tira moscas dos dentes desse coelho. Inclusive, foi desse minigame que surgiram aqueles jogos flashes bizarros de dentista. Então, o jogo em si é apenas isso, mas foi graças a esse jogo que os Rabbids tiveram seu próprio spin-off, e que aos poucos foi interferindo no Rayman. Então, nos próximos 2 anos seguintes, teve novos jogos dos Rabbids, que basicamente era a mesma fórmula do primeiro jogo. Minigames novos, uma história ok, e que não era bem o foco principal do jogo. Mas, sei lá, por mais que seja legal, é quase a mesma fórmula. Não é ruim, mas é bem meh. E por mais tosco que fossem esses coelhos, por algum motivo, eles se tornaram um sucesso, ao ponto de, aos poucos, substituir o Rayman. E esse sucesso foi tanto que eles até tiveram uma série animada própria. E eu vou falar uma coisa pra vocês, essa série é bem zoada. Sinceramente, eu achei essa série muito sem graça, já que basicamente é os Rabbids se metendo em confusões e falando na sua própria língua. Eu sei que tem gente que curtiu essa série na época, mas pra mim, a série é bem sem graça e irritante, dependendo da situação. Então, em 2011, foi lançado o Rayman Origins, esse que foi considerado por muita gente como um dos jogos mais divertidos do Rayman, embora ele abandone a estética 3D dos jogos anteriores. Mas mesmo sendo um jogo 2D, ele ainda assim foi considerado um marco para o seu tempo, principalmente pelas cutscenes e o estilo único, ainda mais pela forma exagerada da expressão dos personagens, que é bem cômico por sinal. Mas esse jogo tem uma história bem simples. Quando a Clareia dos Sonhos é invadida por criaturas malignas, chamadas de Dark Tomus, o Rayman e o Gobots embarcam em uma jornada para poder recuperar os Electrons e restaurar a paz na clareira. E também tem umas cutscenes que acabou sendo descartada, que é a origem do cabelo do Rayman. Sim, o Rayman que nós conhecemos era careca. E ele tinha uma namorada chamada Raynette, e ela era apaixonada pela careca dele. Esquisito isso, mas ok. O cabelo dele só começou a surgir depois que alguns parasitas conhecidos como Minividi se fundem à careca dele, e a Raynette, no ato de desespero, tenta cortar eles. Mas no ato de medo, esses parasitas puxam o Rayman para um penhasco e ele começa a voar. E depois disso, a Raynette nunca mais é mencionada. Sinceramente, eu acho que essa cutscene nem precisava existir, mas agora vocês sabem como o cabelo do Rayman funciona, né? Bom, falando do Oranges, mesmo sendo um jogo 2D, ele ainda é muito divertido de jogar, e cada trilha sonora é muito boa correspondente ao seu cenário, principalmente no nível do oceano, da Serendipity, que eu espero ter traduzido certo, onde o próprio nome diz, oceano, mas o que diferencia esse nível dos outros é a sua estética. Quanto mais você vai mergulhando nesse nível, mais o nível vai ficando escuro e sombrio, principalmente a música que passa uma sensação de tensão, junto com a mão com gás que tenta te pegar. Essa estética é parecida com o que foi apresentado no Rayman 2, na Caverna dos Pesadelos, e em alguns níveis você vai ter o objetivo de libertar as fadas. Quando libertadas, elas vão compensar oferecendo uma habilidade, como ataques, voo com cabelo e entre outros, sem contar os humus que você coleta. E quanto mais humus você vai coletando, maiores as chances de obter uma medalha de 100% de nível. E também, o que é presente no Rayman, as jaulas que você precisa quebrar
quebrar para libertar os Electrons. E tem os locais escondidos, onde você tem que liberar eles. E também tem mais uma coisa que é presente nesse jogo. Lembra daquele mosquito rosa que foi apresentado no primeiro Rayman? Então, ele é presente nesse jogo, onde ele vai estar ajudando o Rayman. Mas vou ser bem sincero com vocês. Eu sei que a ideia de um redesign dos personagens foi algo bem diferente para a série. Eu posso dizer que eu gostei bastante. Porém, o redesign desse mosquito rosa eu achei bem bizarro. Sei lá, em comparação com a primeira versão, com esse daí, eu achei bem feio. Coisa horrorosa! Mas essa é apenas uma opinião minha, ok? Bom, no Orange é apresentado bastante boss battles, cada um sendo diferente do outro, sendo único, interessante, tosco, cômico também, robóticos e assim vai. Até que no final tem uma dancinha doida. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo muito. Então o final é uma corrida entre as plataformas que estão caindo e você persegue o mágico e tem a ajuda do mosquito rosa para acabar com ele. Mas esse não é o último boss, mas tem um secreto também, que é uma corrida para evitar os obstáculos e evitar tomar um hit. Momentos que tem que ser precisos também. Não sei dizer se esse é um dos níveis mais completos do jogo, mas é perceptível a dificuldade. Até que no final você enfrenta essa coisa. Mas que porra é essa? É um bicho bem bizarro, por sinal, mas ok. A recepção do Orange foi muito elogiada, com uma pontuação de 8.5 até 9.5, e teve uma média de 88% no Metacritic. Ou seja, o Orange foi um imenso sucesso no seu lançamento, e nomeado como os seguintes prêmios, como melhor jogo de plataforma de 2011, melhor jogo do ano, segundo a IGN, e na 15ª premiação anual de realização interativa, a Academia de Artes Interativas e Ciências nomeou o Rayman como melhor jogo de animação e melhor jogo de direção de arte. Então, como o Origins foi um imenso sucesso, uma sequência já era esperada, e essa sequência era o Legends, em 2013. Embora sendo o mesmo conceito do Origins, é perceptível uma evolução muito grande nos gráficos. E uma coisa que muita gente costuma comentar é que as músicas no Legends conseguem ser superiores ao do próprio Origins. E também no Legends tem coisas novas que foram acrescentadas, como por exemplo, você faz uma raspadinha e nisso você tem a chance de ganhar algumas coisas, como concept arts, wounds e algumas outras coisas. E wounds que você coleta são usados para poder desbloquear trajes na galeria, liberar personagens e comprar conteúdos. Bom, apesar do jogo seguir a mesma forma do jogo anterior, é fácil dizer que esse jogo, por mais que seja a mesma coisa, ainda assim a experiência é bem divertida, e cada cenário é simplesmente uma obra de arte. Dá pra perceber o carinho que os desenvolvedores colocaram nesse jogo. E aqui possui os locais escondidos, e alguns desses locais vão ter as suas mecânicas únicas, como na do Hell Breaks Loose, onde a plataforma fica se movimentando, e cada boss battle tem as suas batalhas diferentes, e tem uma onde acontece no estômago de um dragão. Da onde é que eu já vi isso antes? Então a recepção, assim como do Orange, foi grandiosa, com uma nota de 92% e 93% no Game Rank, e uma recepção de quase 90% do público, principalmente pelo fato de que o jogo podia ser jogado com até 4 jogadores, assim como a do Orange, ou seja, um sucesso estrondoso. Mas mesmo com esse imenso sucesso, parece que para Ubisoft as vendas não foram suficientes, já que segundo as informações, o jogo vendeu apenas 1 milhão de cópias, apenas isso. E para Ubisoft, ele foi abaixo do esperado. Isso tem um pouco de influência por conta do lançamento do GTA V, lançado em 17 de setembro de 2013. Mas poxa, 1 milhão de cópias vendidas é tão baixo pro esperado? Aí é embaçado. E segundo a informação presente, o Rayman Legends, até o ano de 2019, ele vendeu um total de 4,48 milhões de cópias vendidas, sendo considerado o jogo do Rayman mais vendido até então. Então, sabendo que essa fórmula estava dando lucros para a Ubisoft, eles continuaram seguindo a mesma receita para o Rayman, como o Rayman Fiesta, um jogo para Android que segue o mesmo conceito dos anteriores, Rayman Jungle Run, que, bom, vocês já sabem, né? Outra vez? Mas infelizmente, hoje em dia, esses dois jogos foram apagados da Play Store. A mesma coisa do port do Rayman 1, e você não consegue encontrar meios para jogar ele. E se tem uma possibilidade de ter malwares. E tem um outro que só para iOS, que é o Rayman Mini, que bom,
Outra vez? É inegável que é bem feito, mas é aquilo, é como se a Ubisoft estivesse sem criatividade de criar algo novo pro Rayman, e pensando, vamos criar um novo jogo do Rayman, mas seguindo a mesma receita que nós criamos, e no final, o Rayman acabou ficando mais de lado. O Rayman nos dias atuais acabou surgindo apenas como uma aparição especial, como por exemplo, no Mario e Rabbids Sparks of Hope, onde, como eu comentei, os Rabbids têm a presença com um crossover com o Mario, mas o Rayman acabou surgindo apenas como uma DLC, como a mini story e coisas novas. Embora eu não curta muito essa ideia do Rayman sendo incluído como uma DLC, pelo menos é melhor do que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dos últimos jogos. E também, ele teve uma aparição em uma série animada chamada Capitão Laserhawk, onde esse episódio é mostrado de uma forma doida o que aconteceu com ele depois que a Ubisoft acabou deixando ele de lado e acabou dando destaque pros Rabbids. Ele acaba virando um alcoólatra e usa coisas ilícitas, e tem uma cena bem sus, pra não dizer outra coisa. E quando ele acaba descobrindo que foi substituído no programa de TV que ele trabalhava, isso fez com que ele entrasse em um colapso, ainda mais depois que o Red insultava ele e o Rayman acaba soltando um palavrão na televisão. Aguarde, por favor. E por conta dessas situações negativas, o Rayman acaba planejando um ataque contra o Eden, muda sua personalidade para Ramon e faz um ataque contra os membros do Eden. Por mais bizarro que seja essa retratação do que aconteceu com o Rayman, não é difícil de ser denominado como canônico, ainda mais por conta do que eu comentei. Mas acabou surgindo uma notícia que pode acabar sendo uma luz pro Rayman. Nesse ano de 2025, o Rayman completa 30 anos, e a Ubisoft aparentemente se lembra do mascote que marcou seu estúdio, já que para comemorar esse marco, eles anunciaram que estão trabalhando em um novo jogo exclusivo do mascote. A única coisa que eu espero desse novo jogo do Rayman é que não seja um Ctrl+C, Ctrl+V, mas algo totalmente original e novo. Talvez até seja difícil, mas se fosse um remake do The Great Escape e o Roadrunner Avoc, já seria maravilhoso. Mas até o momento, nós vamos ter que aguardar as próximas novidades virem. Depois de uma situação bem conturbada que o Rayman acabou passando, ainda mais com a substituição que ele acabou sofrendo, eu fico feliz de saber que o Rayman finalmente está tendo um jogo totalmente novo. Grato também pelo fato de que a Ubisoft se lembrou do seu mascote icônico, então essa é uma questão de torcer que esse possível novo jogo cumpra suas expectativas. Eu sei que teve alguns outros jogos que o Rayman teve, como o Rayman Designer, Junior e Activity, mas eu não achei interessante falar sobre esses jogos, já que esses jogos são mais educacionais, tirando o Designer, que você pode criar níveis e jogar dos outros players, com a possibilidade de ter até níveis Kaizo. E também tem uma última coisa, até estão trabalhando no remake do terceiro jogo, que está sendo feito na Unreal Engine 5. Até o momento, esse projeto está em fase de demonstração, e está sendo refeito do zero, e só de olhar esse projeto, dá pra dizer que tá muito bem feito, e a Ubisoft bem que poderia olhar pra isso e contratar esse cara pra trabalhar nesse projeto. Assim como já aconteceu no Sonic Mania, mas eu acho muito difícil disso acontecer. Bom, eu acho que é isso que eu tinha que comentar sobre o Rayman. Esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer e pesquisar. Então, se tiverem gostado do vídeo, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Assim você ajuda o meu trabalho a ser mais reconhecido, beleza? Então, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!